todo espectro que leva a uma tentativa de elevação vai dizer de um teste pelo qual eu sou submetida e que tem a ver com um melhoramento que é requestado de mim e ao qual precisarei ter alguma resposta importante em relação a isso. Quando é falado a questão de aferição e de estarmos num orbe de prova e de expiação, isso tem a ver com experiências que eu preciso recapitular, porque capitulei nelas antes. E vai dizer de uma atitude que o mentor tem comigo de me colocar em situações para que eu demonstre resistência, boa vontade e burilamento. Em sendo assim, nós estamos imersos em experiências que estarão a nos pedir o desenvolvimento de qualidades que porventura não possuamos e a intensificação das virtudes que já conseguimos viver e acontecer. Em sendo assim, quando é considerado a questão do amar o inimigo, é um convite que Jesus traz para nós subirmos de degrau e podermos demonstrar um aproveitamento da lição para além. Visto que numa convivência tete a tete, onde eu dou bondade e recebo bondade, nós estamos ainda numa esfera de ação e reação e, inclusive, está imiscuído no nosso inconsciente coletivo de dar algo e receber em troca. É algo que se torna uma linguagem que veredita, mesmo sem percebermos, e que acaba sendo o móvel para decepções e desilusões quando alguém oferece algo e recebe ingratidão ou traição na devolutiva daquilo de bom que havia ofertado. E a nossa dificuldade com essa questão da doação e da caridade genuína, conforme Jesus preleara, tem a ver ainda com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, que torna dificultoso e tenso para nós ofertar luz e receber sombra. Por isso que as manifestações, seja de traição, de ingratidão, de perseguição, que possam acontecer na nossa direção, costuma nos encontrar fragilizados para lidar com isso e, não raro, nutridores de sentimentos de ressentimento que nos impactarão negativamente, com a reverberação que isso traz. E Jesus sabia tanto disso que já nos orientara a ingência de fazer bem àquele que me odeia,
orar por quem me persegue e amar o adversário. Porque ele sabia que é o único caminho para que eu saia da minha necessidade de retribuição para o que faço e consiga um aprimoramento moral um pouco mais elevado, talhado. E à medida que nós vamos conseguindo fazer esse prélio, vamos percebendo que aquele que vem na nossa vida como um opositor, ele vai me ajudar a internalizar lições, a autofincar ascendência em relação a essa ação e reação, a elevar na caridade genuína, em que eu vou talhando esses metais da doação, da abnegação, sem esperar nada em troca, e a fermentar o dar sem esperar retributivo. Em sendo assim, quando nós consideramos a urgência de fazermos o nosso melhoramento e de conseguirmos uma conduta que demonstre uma coerência conosco mesmo, isso tem a ver com um tempo que existe aqui e que soa rápido, e quando for o meu retorno, precisarei estar com uma bagagem de algo concreto e que vai dizer da forma como eu abracei e desincumbi disso. Conforme vai ser relatado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, quando nós conseguimos dar o perdão, nós nos melhoramos, consoante o tópico 15. Um pouco antes vai dizer que do esplendor celeste, o Cristo, ele nos assiste e da esforçar para que possamos eliminar os resíduos que ficam em nós, dos atritos da marcha que experimentamos, e conseguirmos essa vitória que vai estar no móvel
de uma liberdade maior na vida. Porque quando eu nutro algum tipo de ressentimento, eu acabo me algemando àquilo. E tenho um peso que vai dificultar meu processo e tornar mais penoso meu passo. Com a reverberação no orgânico que é afetado e alterado devido a essas flechas tóxicas que adentram o meu cosmo. Conforme vai dizer em encontro marcado, procurar ser essa lâmpada que ilumina para aquele que esteja no chão de uma cegueira, da negação, de uma ilusão. Um apoio, um amparo para aquele que tropece na estrada, estonteado, alterado de dor. Uma palavra boa que reajusta, recupera o ânimo daquele que jaz traumatizado e impactado pelo assalto da treva, do abismo, e a esperança dos últimos, os esquecidos. E é curioso que nós vivemos uma psicosfera de perversidade que nos anestesia. E acaba numa desemboque de conflitos ásperos em que leva ao tombo e que torna o tribunal interno de alguém um suplício. Até mesmo os nossos movimentos de justiça com a própria mão, de linchamento, que diz de um apressamento para julgar e condenar, e de uma lentidão para a misericórdia. Conquanto sabemos da nossa situação nesse orbe, somos seres debitosos, com erros calamitosos do pregresso a dissolver e consertar, numa esfera de reencontro e encontro, onde precisaremos de doses extras de compaixão, de compreensão, para uma abordagem minimamente equilibrada. Quando consideramos a questão do autocídio, o autoextermínio,
em que alguém acaba sucumbindo em uma iniciativa que põe termo à sua continuidade num corpo físico, e muitas vezes nem era algo premeditado, mas uma mistura de uma medicação sem perceber, pela própria desesperação, infortúnio que vive, um enfraquecimento orgânico pelo pânico, pelo medo, uma predisposição de um pregresso que volta, e a soma levando a uma tentação massiva para que aquela data em que no pregresso houve a interrupção do processo do indivíduo, aconteça aqui uma nova interrupção, e que, se não encontra o indivíduo com os elementos morais e espirituais adequados, se torna irresistível ceder. E esse acedimento, ele tem a ver com um freio que posso colocar para que não seja arrastada pela tentação, que tem a ver com elementos que similizam comigo, e que quanto mais encontra experiências minhas transatas naquela direção, mais forte aquele impacto sobre mim, e que precisará de me tomar com uma substância energética, vibracional, nobre, para que eu consiga auferir, assimilar de elementos protetores, resistentes. Onde consigo transformar a maldição em bênção, em paz, e a sombra em luz, em direção. Visto que nós já estamos numa condição de repetente, e há os que se encaminham para o prélio de um exame, de uma prova de segunda época, período, a fim de firmar e fincar uma dignidade do ensino, do conhecimento em que havia se comprometido e envolvido. Daí nós não estamos obrigados e fadados à reincidência e a cair de novo no mesmo ponto de uma velha ilusão, deslize, fantasia, ou a nos reacomodarmos e adentrarmos com a força e energia trevosa. Mas para que consigamos romper essa grade, precisará dessa urdição desses metais, do serviço digno, que vai nos conduzir para esse desenvolvimento harmonioso. Quando consideramos a reunião mediúnica de desobsessão num centro espírita, ela vai ter a ver com uma proteção daquele centro
E aqueles que participam desse tipo de trabalho, inclusive, eles recebem um suporte espiritual importante. E vai ser uma urgência envolver no trabalho para tantos quantos se sintam chamados e estarmos atentos, porque há outros trabalhos ali dentro daquele centro espírita que serei chamada, mesmo que não seja especificamente aquele tipo que é realizado ali de atendimento aos desencarnados e ao encarnado. Seja uma rede de oração, um trabalho de beneficência, de entrega de uma quentinha, o desenvolvimento de forma de atuar amenizando o infortúnio alheio. E quando consideramos estarmos numa mistura de ação, seja de encarnado quanto desencarnado, um vício de uma bebida, de uma droga, de um cigarro, ele é requerido por um desencarnado que com a sua turma, a sua legião, continua usufruindo daquela sensação quando eu acendo aquele cigarro. Daí que, para um vício que eu tenha, acabo me atrelando a desencarnados que traziam essa tendência enquanto encarnado e esse estilo de vida, e que ao desencarnar procura continuar essa experiência usando alguém que tenha uma similitude de conduta. E estaremos a falar de obsessão persistente e cruel, que pode envolver obsessor de vida pregressa, que volta na minha tela atual, e uma incidência dessas forças trevosas para que naquele ponto em que tenho caído, continue a cair, para que possa ir cavando uma condição de obsessão, conforme supracitáramos, cruel, e que cristalize, dificultando a nossa liberação. Isso vale para qualquer tipo de dependência, conforme Emmanuel cita no livro A Semente de Mostar, em que estejamos envolvidos. Por isso, a apologia ao vício que for vai dizer de uma rede obsessora perversa, cruel, que na pauta da conduta viciosa que trago, eu estaria alimentando. Para considerarmos apenas o cigarro, ele tem em torno de 1000 princípios cancerígenos e tóxicos que danificam pouco a pouco o equipamento do indivíduo, respiratório,
sanguíneo, e que está na gênese de uma série de alterações tumorais, e que, quando o indivíduo desencarna, ele continua sentindo a necessidade do cigarro e vai ser levado a procurar alguém que fume encarnado para continuar recebendo aquela fumaça. Daí, um vício que eu insisti em nutrir aqui, e nós estamos falando apenas do cigarro, e que eu continuo com aquilo e persisto naquela prática, me levará, depois do desencarne, a ficar ao pé de um fumante pela necessidade incontrolável que sentirei de receber aquela fumaça. Poderia ser liberta para novas experiências que me aguardam no astral, de aprendizado, de preparação para uma nova reencarnação, de elevação, e fico presa, obsedando o encarnado para que ele fume, para que eu continue a viver aquilo por incapacidade completa de me desligar disso. O que poderia ter sido realizado enquanto eu estou aqui e desejei fazer essa libertação com a minha luta, o meu sangue. Tem uma moça que ela está com uma alteração já de um AVC, acidente vascular cerebral, que ela havia tido no cérebro, e uma alteração sanguínea da pressão, um colesterol muito alto e com risco de novos surtos de interrupção do movimento sanguíneo, que pede com urgência que ela pare com o cigarro, e ela não consegue. Houve uma diminuição, mas ela ainda persiste com o cigarro. E existe tratamento, seja no SUS, que é gratuito, aquele kit para simular aquela nicotina para que eu possa ir largando do cigarro, porque depois que eu consigo largar, são 10 anos para tirar totalmente aquilo do meu organismo, não é de uma hora para outra. E mesmo com o suporte que é oferecido hoje, considerando antes que os adolescentes eram incentivados ao vício, e era considerado há 50 anos atrás, acender um cigarro com 13 anos de idade, chique, valorizado essa conduta. Hoje já é massiva a distribuição de informação e panfleto dos males que isso causa. Existem tratamentos gratuitos excelentes para desvencilhar disso. Nós ainda encontramos pessoas escravizadas por essa dependência e com as consequências que isso traz. E aí, se passarmos por uma cachaça, uma cerveja socialmente aceito, e que numa festa de criança aquilo é servido livremente, perceberemos que essa entronização da dependência, ela vai repercutindo nas entrelaces que acontecem e nas consequências que trazem enquanto sociedade. Destruição de família, danificação de neurônio, comprometimento da cognição, loucura.
Em sendo assim, a questão da busca para vencer as nossas codependências e nos liberarmos quanto antes daquilo que nos escraviza, é que vai nos dar a condição de ter uma desencarnação menos sofrida e podermos, no astral, seguirmos rumo aos outros. Porque seja qual for o vício que eu traga, eu voltarei, enquanto espírito, depois de desencarnado, para o local do meu desejo e vou ficar ali, obsedando aquilo. E seja com qual roupagem isso apresenta. Que enquanto em relação ao cigarro isso já está aclarado referente a o que causa no organismo, em relação à bebida, ela costuma ser estimulada em diversos ambientes. Na nossa ingenuidade do um gole, dar uma espraiada, um lazer, e que na verdade são subterfúgios que nós usamos em sabotagens coletivas para a indução que realizamos de vícios diversos. Visto que, se aquele copo de cerveja não é ameaça para mim, tem alguém do meu lado que pode ser arrastado pela dependência devida a ele. Até mesmo considerando que vício é algo nosso. O que vai mudar é o tipo de vício. Na conduta em que eu, de alguma forma, estimulo um vício alheio, eu acabo tendo conectado um obsessor que vai estimular um vício que traga, dificultando a minha vitória sobre ele. Em sendo assim, a questão do atento e nesse tempo da vigilância e adoração, conforme Jesus diz em Lucas 19, 12, 13, 12, 38 e 40, e também em 13, 33, para vigiar, porque não sabemos quando será o tempo, o momento que vai soar. Como aquele homem ausente, que havia deixado seu país, o seu lar, e dando autoridade aos servos, direcionando cada um à obra, havia ordenado ao porteiro que vigie e esteja atento, porque não sabemos quando o Senhor da casa ele volta. Se vai ser à meia-noite, ao fim da tarde, de manhã ou cantar de um galo, ou repentinamente, a queima-roupa. E não nos encontre dormindo, apagados para o dever que nos compete. Em sendo assim, Jesus ele vai trazer essa restauração dos elementos convulsivos em nós, que tem a ver com, inclusive, os nossos processos depressivos, que acabam nos afundando ainda mais
e abrindo um caminho que o pânico se instala, um desgoverno de emoção, devido à nossa derrota diante de nós mesmos.